E aí, voltamos! Vamos lá, falando agora da adoção. Nossa, como tem assunto aqui para falar, né? A adoção, ela é bem extensa, a gente já falou que o ECA vem regrar a adoção de criança e adolescente, a adoção de adultos também existe, mas lá no Código Civil, ok? Olha só, muito importante, esta regra aqui virá uma cultura brasileira. A gestante ou as mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude. Nossa, as mães sofrem aqui no Brasil um preconceito absurdo. Que monstro! Quer largar e abandonar seu filho? Por isso, muitas mulheres não justifica, eu sei, mas por isso que muitas mulheres que não têm a menor condição, e eu não estou falando só de condição financeira, estou falando condição como um todo. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem condição como gente, sabe? Não é para ela, não quer o filho. A gente percebe em outras culturas, né, da cultura americana, na Europa, a mulher decide entregar o seu filho, ela não é incentivada a isso, mas ela é apoiada em sua decisão, percebeu? Isso é importante, não é incentivar a mulher a entregar seu filho à adoção, mas se ela toma essa decisão, vamos dar o apoio necessário. A decisão é dela, entendeu? E sem constrangimento, ela tem que ser encaminhada para a Justiça da Infância e Juventude. Mas não é para ser punida, pelo amor de Deus. Pelo contrário, ela vai ter todo o apoio necessário para verificar se essa decisão ela é consciente, se ela é livre, essa decisão, né? Ela, mulher, decidiu e essa decisão é consciente, é livre, é isso mesmo, você quer? Então tudo bem, vamos lá tomar todas as atitudes, os trâmites necessários para entregar seus filhos, ok? Para levar essa criança para adoção. Desse jeito, né? Tem que ser. Mas Claudete, isso é um absurdo. Não é absurdo nada. Absurdo é não dar apoio para essa mulher e aí ela é obrigada a fazer atrocidades aí, porque ela não tem condições de cuidar de uma criança. Antes entregasse, né? Para a família substituta, para adoção. Bom, acolhimento familiar, olha lá, é a prioridade, é o ideal. O acolhimento familiar, ele deve ser anterior ao acolhimento institucional, anterior, ou seja, prioritário, né? Enquanto não localizar a pessoa ou o casal interessado na adoção, toda criança e adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada no programa de acolhimento familiar. Nossa, a gente precisa muito que isso seja muito efetivo. Os efeitos da adoção caem muito em prova. Os efeitos da adoção atribuem a condição de filho ao adotado, desligando do vínculo com os pais e parentes. O único vínculo que permanece são os impedimentos matrimoniais, né? Lógico, não pode filho casar com mãe biológica porque não é mais mãe. Ou, sabe, isso não pode. Os impedimentos matrimoniais, eles persistem. Quem é que não pode adotar? Outro assunto. Adoção é tema forte demais para a prova, hein? Quem são os impedidos de adotar? Os ascendentes, avós, bisavós, ok? Os irmãos também são impedidos de adotar. Tutor ou curador, enquanto não der conta, quando não prestar conta da sua administração e saldar o seu alcance, a sua dívida. Não pode adotar o pupilo ou curatelar. Depois que, se ocorrer a prestação de conta, tudo certo, eles podem adotar. A princípio não podem, enquanto não prestar contas, ok? Os cônjuges ou companheiro, olha lá, para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável desde que comprovada a estabilidade da família. Não tem sentido te dar uma criança de uma família, da sua família natural, para inserir numa família substituta também desajustada, né? Não tem sentido, pelo amor de Deus. Certo? Claro.
Bom, os divorciados, judicialmente separados e os ex-companheiros. Eles podem adotar conjuntamente, mas olha só, olha lá. Contanto que acordem sobre a guarda, visita e desde que o estágio de convivência necessário, né, que acontece no processo de adoção, tenha se iniciado enquanto casal. Então aconteceu aqui, o casal que resolveu adotar uma criança e um adolescente foi lá, buscou, fechou o cadastro, todo o processo. Tudo bem? Já estavam com a criança ou com o adolescente em estágio de convivência e aí brigaram, separou. E aí, pode adotar? Por esses motivos. Mas se, imagina, né? Se tiver tudo certinho ali, né? Se tiver tudo acordado sobre a guarda e as visitações. Comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda. E sempre assegurada a guarda compartilhada. O que se busca é o seguinte, tá? Não é mais um casal, né? Brigaram, separaram, tá, tudo bem, mas sabem conviver? Pois é, os adultos, eles não precisam viver juntos, mas eles precisam sempre viver bem, né? Tem muito adulto que não percebe isso, não tem uns. Porque separou, tem que viver mal, um com o outro, brigando? Não! Vamos viver bem? Vamos viver bem junto. Ah, não tá dando pra gente viver bem junto, não. Tá dando muita briga, ó, tá dando choque. Então, a gente tá vivendo mal junto, né? Então, vamos viver bem separados. Mas vamos viver bem. Com conversa, com diálogo, com acordo. O problema é que os adultos, muitos não conseguem. E aí, no meio disso tudo, uma criança ou um adolescente, eu vou te dizer, a maioria dos adultos são egoístas demais, que não percebem o quanto prejudicial, não é a separação que é prejudicial. Porque ter pais morando junto em constante agressão física, moral, psicológica, é muito pior para uma criança ou para um adolescente que pais separados. Se são pais separados, né, que não vivem sob o mesmo teto, mas que vivem bem, né, não brigam, não tem lá os seus desavenças, ninguém precisa concordar o tempo todo, mas a gente chega a um termo, né? Um cede aqui, outro cede ali. O problema é que tem, às vezes, um lado ou os dois lados que são pessoas incoerentes. E aí, o sofrimento da criança e do adolescente é muito, muito grande. Muito. Adoção póstuma. Deferido ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes da sentença. O que aconteceu aqui? O pai ou a mãe, né, que estava num processo de adoção, faleceu. E aí? Aí, nesse caso excepcional, olha só, ele, antes de falecer, manifestou inequivocamente a sua vontade de adotar. Por esse motivo, já se admite a adoção póstuma, pós-morte. Outra situação, se isso não aconteceu, não se admite a adoção póstuma, ok? Cuidado! E qual é o procedimento para habilitação dos pretendentes à adoção? Olha só, isso aqui não é o processo de adoção. Isso aqui é para aquele que quer adotar se habilitar para adoção, entendeu? Olha, você é uma pessoa que tem condições de adotar. Ou, olha, você quer adotar, mas uma coisa é querer, outra coisa é ter perfil, né? Certo? Eu conheço também 2 casos de pessoas que queriam muito adotar, aí foram para a habilitação de adoção, né? Habilitação de adotantes, e aí percebeu que não tinha a menor condição, né? Tem gente que acha também que criança é igual cachorrinho, né? Não, criança não é cachorrinho. Sem menosprezar os cachorrinhos. São necessidades totalmente diferentes. Tem gente que trata cachorro como filho
e quer tratar filho como cachorro, né? E aí o negócio dá errado. Esse caso que eu conheço era exatamente isso. A pessoa sempre teve muitos cachorrinhos, né? Ah, meu filho, eu vou adotar. Aí achou que a criança ia fazer a mesma coisa do cachorro, sabe? E não é assim, né? Outra coisa é achar que criança é um boneco, né? Criança não. Criança azeda, criança dá defeito, né? Criança não é fácil não. Não é não? Ela te desafia. Ela desafia suas limitações, né? Muito. Então, assim, é muito desafiador, mas não é impossível. E é bom demais uma criança e um adolescente na sua vida. Mas tem que ter vocação para isso. Então, aqui não é um procedimento da adoção. Não. É para se habilitar a adoção, ok? Para ver se vai, né, ter lá a carteirinha de habilitado para adotar. Ó, você pode adotar. Agora vamos ver, fica na fila do cadastro de adoção. Vamos ver se encontrar uma criança ou um adolescente no seu perfil, aí vamos ao estágio, aí que vamos começar o processo de adoção. Tudo bem? Isso aqui é só para habilitação. Bom, tem lá o pedido inicial, observado os requisitos do 197A, depois você olha lá, por favor. Recebendo a inicial, o juiz envia para o MP, né? O MP sempre acompanha esse processo, claro, necessariamente. E aí o MP, o promotor de justiça, vai se manifestar em 5 dias. O que ele pode requerer? Quesitos a serem, ele pode apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe interprofissional, que vai acompanhar, né, esse adotante. Quesitos a serem respondidos, falei a mesma coisa, desculpa, né? É só um. E ele pode juntar documentos complementares e solicitar, requisitar realização de diligências, tá bom? Ok? O que mais? A participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e Juventude, com preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial, ou seja, né, de raças distintas, exatamente para não ficar buscando boneco na prateleira, né? Pois é. De crianças maiores, outra crueldade, né? Quanto maior a criança, as chances dela ser adotada vão diminuindo enquanto a idade dela vai aumentando. Na mesma proporção, né? Quanto mais velha vai ficando, menos são as suas chances de ser adotadas. Ou de adolescentes com necessidades específicas e grupos de irmãos, né? Então, todo esse trabalho para conscientizar e buscar pessoas que adotem, né? Também, bem como o contato com aqueles em regime de acolhimento familiar ou institucional. Durante esse procedimento, essas pessoas vão participar aí, né, e ter contato com crianças e adolescentes que estão aí em acolhimento, seja familiar ou institucional. Lembrando que esse acolhimento familiar são aquelas famílias cadastradas que não querem adotar, elas querem só realizar aquele acolhimento provisório, né? Ok? Bom, e aí será realizado um estudo psicossocial para realmente verificar a capacidade e o preparo dos postulantes, que eu já falei disso, né? E realizado esse estudo, certidão da conclusão da participação desses adotantes, desses postulantes, né, à adoção, nos programas, juntando aí estudo psicossocial, e o juiz vai designar uma audiência. Então, nós temos 3 momentos aqui, né? Foi realizado o estudo psicossocial e eles têm que participar daquele programa, né? Certo? Programa de participação, né? Certidão de conclusão de participação nesses programas. Esses programas aqui que a gente está falando. Tudo bem? Para prepará-los para essa adoção de várias formas, com esses vários aspectos. Se junta também o estudo psicossocial e o juiz designará uma audiência, podendo determinar diligências ou dar vista ao MP por 5 dias. Tá bom? Para o MP se inteirar de tudo isso aqui que foi juntado no processo. A audiência ou decisão em 5 dias. Pode ou não ter audiência, né? Certo?
E aí a decisão do juiz em 5 dias. Bom, e aí o juiz vai conceder ou não, né, a sua condição de adotante. Entendeu? É isso. Preparação prévia. A inscrição de postulante à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução de política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Tem sempre lembrar o seguinte, todo o sistema de proteção integral à criança e adolescente deve envolver a sociedade e o Estado. A sociedade, através dos conselhos tutelares, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho de Execução de Política Municipal, né? Ok? É a sociedade que se organiza e participa. E o Estado, através do Ministério Público, do Judiciário, vem nessa atuação integrada, ok? Se possível, incluirá o contato com criança, adolescente e acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados. Isso também, né, é uma estratégia para que se acelere. Olha, não é estágio de convivência, é só contato com crianças e adolescentes que estão em condições de serem adotadas e para ver se realmente esses postulantes à adoção têm realmente perfil, condições de serem pais adotivos. Deferida a habilitação, faz-se a inscrição nos cadastros para adoção. Então isso é muito importante. Habilitação para cadastros de adoção, né? Habilitação para se figurar na condição de adotante, ok? Antes era postulante ao cadastro de adotante, agora ele é adotante, ok? Na condições de você realmente tem condições de adotar uma criança ou adolescente. É isso que o juiz falou. Bom, convocação para adoção de acordo com a ordem cronológica da habilitação, entra na fila, conforme a disponibilidade de crianças e adolescentes adotáveis, né? Observados os critérios, né, que o adotante agora estabeleceu. Pode estabelecer critérios, né? Às vezes tem uns que querem menino, outros querem menina, outros têm idade, aí depois vem, né, cor, enfim. A recusa sistemática na adoção de criança e adolescente, aí vai importar numa reavaliação, lógico, né, da habilitação concedida. O que essa pessoa quer? É uma criança ou um boneco ou um cachorrinho, né? Pois é. Tem que ver toda hora, essa não serve, essa não serve, essa não serve, imagina, né? Gente, isso não acontece com filho biológico. Mas filho de biológico é outro pai, é outro papo nada. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Você não escolhe o seu filho biológico, ele vem. Não é? Então, assim, precisamos evoluir, né? Precisamos melhorar a nossa cultura sobre a adoção. Cadastro para adoção. Então, nós temos cadastro na comarca, porque assim, lembra, o ECA, ele prioriza a municipalização do atendimento. Então, o ideal é que, o que é comarca? Comarca é uma divisão judiciária constituída por um município ou mais, desde que vizinho. Então, a comarca, ela é baseada no município, na municipalização. E o ideal é que a criança seja adotada ali na sua comarca, entendeu? Na sua comarca de residência. Nas comarcas ou foros regionais, haverá um registro de criança e adolescente e de pessoas interessadas na adoção, após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado e também ouvido do Ministério Público. Então a ideia é que fique ali. Não conseguiu crianças daquela comarca com adotantes daquela comarca. Aí vamos buscar, né, a adoção estadual ou nacional. O juiz providenciará em 48 horas a inscrição nos cadastros estaduais e nacional das crianças e adolescentes que estão em condições de adotar e que não tiveram colocação familiar na sua comarca de origem, percebeu? Então, assim, adoção já é excepcional. Tudo bem, já falamos disso. Tá bom, não tem jeito, temos que encaminhar essa criança e adolescente para adoção. A adoção, de preferência, vai acontecer na comarca. Na sua comarca. Não conseguiu.
Tem gente que acha que não, que tem que sumir com a criança dali, bem para longe dos pais biológicos. Não, é ali na sua regional, na sua comunidade. Não conseguiu, aí o juiz tem 48 horas aí para determinar a inscrição no cadastro estadual e nacional de crianças de adolescentes adotáveis, que já estão em condições de adotar, ok? E das pessoas ou casais que tiverem aí a sua habilitação à adoção, tá bom? Sob pena de responsabilidade do juiz, né? Juiz, ó, você tem que agir. Residentes fora do Brasil, somente serão consultados os residentes fora do Brasil na inexistência de postulantes nacionais habilitados. Sabe o que acontece muito? Essa aqui é chamada adoção internacional. Sabe, a adoção internacional é muito forte para crianças maiores e adolescentes, porque os brasileiros só querem bebezinhos, né? Entendeu? Agora, os estrangeiros aceitam crianças maiores e também adolescentes, tá bom? Ainda sobre o cadastro, o acesso, as autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral, como forma de controle, né, aos cadastros, incluindo ali a troca de informação e cooperação mútua. A manutenção, né, desses cadastros compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação desse cadastro, com posterior comunicação à autoridade central federal. Então você percebe uma estrutura, né? Uma estrutura voltados para a adoção. Talvez se burocratize demais, mas se busca aqui uma colaboração mútua. Você percebe muito isso, né? Olha, e a ideia é acelerar. Já melhorou, viu? Já melhorou, mas ainda não é ainda o ideal. Vamos lá. A alimentação do cadastro e convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo MP. Claro, o Ministério Público é o grande fiscal do ordenamento jurídico. Agora, pode acontecer de uma adoção àquele que não era cadastrado. Muito cuidado com isso. A princípio não é a regra. No Brasil se tem essa cultura, né? Os vizinhos, sei lá, daquela comunidade largou a criança e aquele vizinho resolveu, né, adotar, ou então já combina, não, eu vou, né, vou ficar com a sua criança, não quero entrar no cadastro, é muito demorado, e aí burla a regra do cadastro, certo? E aí não pode. Por isso que tem todo um regramento, né? Tem que ter um estudo psicossocial, por uma equipe multidisciplinar, né? Mas pode acontecer de uma adoção ser concedida aos não cadastrados. Quando é que isso acontece? Olha lá, somente será deferida a adoção a candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente, que comprove o quê? No processo, o preenchimento dos requisitos necessários à adoção e que se trata de adoção, de pedido de adoção unilateral. O que é isso, adoção unilateral? É o padrasto, a madrasta que resolve adotar. Entendeu? E essa é a adoção unilateral. Está adotando o enteado, a enteada. Ou é formulada por parente com a qual a criança e o adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Só não pode ascendentes e irmão, né? Um tio pode adotar? Pode. Um primo, né? E ainda, se o adotante detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos, ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de afinidade, afetividade, não constatada a ocorrência de má-fé ou tráfico infanto-juvenil. Então, assim, é uma cautela, né? Porque o tráfico de crianças existe. Esses dias eu estava vendo na Fátima Bernardes, uma mulher já, né? 30 e poucos anos, que ela sofreu tráfico infanto-juvenil aqui no Brasil. E foi
tráfico internacional de criança e adolescente. Ela foi para uma família rica, não lembro o país, acho que foi no Chile, não lembro o país. E esqueci, Espanha, enfim. E aí ela foi para uma família rica, mas ela falou que não tinha afeto, entendeu? E ela foi arrancada de uma família com irmãos. E aí, quando ela soube da história dela, ela foi buscar isso, conseguiu. Mas, olha isso, né? Um tráfico infanto-juvenil. A gente acha que isso é lenda. Não, existe. E a mãe, né? A mãe dela não chegou a conhecê-la. Muito cruel, né? Que a mãe faleceu. E aí a irmã dela falava assim: a minha mãe sempre falou que você estava viva e que um dia voltaria. Mas a mãe, né, sofreu uma doença e faleceu antes da filha voltar. Mas, assim, a gente acha que não é verdade, né? Que é longe, que é coisa de filme. Não, existe. Por isso essa cautela toda. Muitas vezes você, poxa, pra que tanto? Porque, pô, essa criança aí no abrigo, no orfanato, entrega logo a criança. A gente não sabe o que essas pessoas querem com essa criança. Outros usam como escravos domésticos, né? Escravos domésticos, ainda tem isso. É difícil. Requisitos para adoção. Adotando 18 anos no máximo. Isso cai muito em prova. A data do pedido, não é a data da sentença. Ó, que interessante, né? A data do pedido, se cai um caso hipotético, que a sentença foi proferida e o adotando já tinha mais de 18 anos, mas o pedido aconteceu antes dos 18 anos, tá certo. Salvo se já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Ó, mais uma exceção. Sendo maior de 18 anos, claro, tem que ter o seu consentimento, porque maior de 18 anos é o quê? Adolescente, então é obrigatório consentimento. Adotante maior de 18 anos, independente do estado civil, desde que tenha pelo menos 16 anos de diferença. Isso já caiu muito em prova. Desde que tenha pelo menos 16 anos de diferença, ok? Entre o adotando e o adotante. Olha lá. Os pais biológicos ou representante legal. A adoção depende de seu consentimento. Em regra, a adoção depende do consentimento dos pais biológicos ou do representante legal. Coloca isso na sua cabeça. Mas Claudete, mas você seria pilantra, seria isso. Salvo se desconhecidos, né? Ninguém encontrou. Ou se destituído do poder familiar. Lembra que nós vimos o procedimento de destituição do poder familiar? É isso, se destituído do poder familiar, aí realmente não precisa do consentimento. Mas a regra é, se perguntarem, se a pergunta for seca, simples, a resposta é básica, né? Precisa do consentimento dos pais para a adoção? Qual é a resposta? Sim, precisa. Precisa sempre do consentimento? Ah, sempre não. Percebeu? É isso. E aí existe o estágio de convivência, que ele vai ser fixado, né? O prazo é fixado pelo juiz. Eu já vi também uma adoção deixar de acontecer porque a pessoa, o adotante, cadastrado, habilitado, não aguentou a criança. Não aguentou. Por quê? Porque acha que criança é, né, bonequinho, cachorrinho, né? E eu falei, criança dá defeito. Criança azeda, né? Criança passa do ponto, né? É amor, mas tem hora que a criaturinha, ela te tira do eixo, né? Tem que ter muito exercício respiratório. É isso. Então, uma coisa é querer ser pai, outra coisa é conseguir ser pai, né? Diferente. O estágio de convivência é isso, é importante demais para isso. Dispensável se o adotando já estiver sob guarda ou tutela, né? Aí já foi. Por tempo suficiente para avaliar a a conveniência da constituição do vínculo. A simples guarda de fato não autoriza. Por si só, dispensa do estágio de convivência. E na adoção internacional, esse estágio de convivência, ele
tem que ser aqui no Brasil e por no mínimo 30 dias. Também já acompanhei um estágio de convivência internacional onde um casal de italianos estava adotando um brasileirinho Pimenta Malagueta de 5 anos. Acho que o nome dele, faz tempo isso. Acho que era Davi ou era Mateus. Esqueci, mas o bichinho, o menininho levado, viu? Muito levado. E aí, estágio de convivência aqui no Brasil, né? No mínimo 30 dias. No mínimo deles foi 30 dias. E aí os pais ficaram aqui, né? Para comprovar, sendo acompanhado, comissário, psicólogo, assistente social, tudo. Acompanhado pela equipe interprofissional. Preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução de políticas de garantia do direito à convivência familiar, que vão apresentar relatório minucioso acerca aí da convivência e do deferimento da medida. A criança ou adolescente será entregue ao interessado mediante termo de responsabilidade. Quem não fica na convivência, né? Não é guarda, é termo de responsabilidade. Ok? E aí, vou falar da Constituição da Adoção no próximo vídeo, que todos os efeitos da Constituição da Adoção, os direitos do adotado. A gente acabou aqui o estágio de convivência, ok? Tudo bem? Olha só, espero que você esteja entendendo tudo. Espero que você esteja gostando muito e que você gabarite a prova, que isso que é o mais importante nesse momento na sua vida, né? E aí, por tabela, estamos aí trocando altas ideias sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma norma que eu gosto muito, muito mesmo, né? Eu acredito sempre que a criança e o adolescente, ninguém nasce ruim, ninguém nasce do mal, entendeu? Tá, tem uma predisposição, tem distúrbios psicológicos, patológicos, tem sim os psicopatas por desvios, né, de origem, né? Talvez genética, eu não sei, mas o genético também influi com o ambiente, né? Tem uma predisposição, existe, mas existe sempre a possibilidade de se criar, de se desenvolver uma pessoa do bem, consciente, né? O que a gente precisa é de realmente adultos conscientes disso, dessa possibilidade. Bom, eu vou parar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!